gente! Estamos aqui com o Willy Manfré. Oi, Tudo gente. bom? Tudo bem, Isa? Tudo bem, meninas? Tudo bom? O Willy, ele é especialista em intercâmbio da CI e especialista também em viagem para adolescentes, né? Exatamente. Ele está aqui com a gente para tirar as principais dúvidas sobre intercâmbio, que é um assunto que a gente sabe que vocês gostam muito. E eu também gosto muito. E eu também. E você também, acredita, né? Muito. Willy, a gente mandou mensagens para as leitoras da Capricho, né? E elas mandaram pra gente as principais dúvidas que elas têm sobre o tema. Legal. E daí a gente vai discutindo aqui, eu tenho perguntas ao vivo. Olha, peguem leve. Olha, ó, gente, vamos devagarzinho, hein? E daí, então, a gente vai conversando sobre o tema, fazendo alguns esclarecimentos. Tá bom? Beleza. Então, vamos começar. Ó, Willy, a pergunta que eu mais recebi é preciso ser fluente no idioma para fazer um intercâmbio, independente do lugar? Tá, o que eu acho bacana a gente já começar falando sobre isso? A ideia do intercâmbio é para você melhorar teu inglês, para você polir o inglês e trazer um inglês diferenciado do seu intercâmbio. Então, por isso que a gente sempre fala, vai para lá, mas com um inglês básico para o intermediário. Não que o inglês iniciante, aquele inglês que ninguém fala absolutamente nada, seja bloqueado para quem você não fala, você não vai. Dá para fazer. O único problema que a gente fala é que assim, para você chegar lá, você precisa passar pela imigração, você precisa chegar na casa da família ou na residência estudantil, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também. A gente consegue fazer um monte de coisas antes de chegar no primeiro dia de aula. Ou seja, você vai precisar de pelo menos um pouquinho do inglês para você chegar e falar e começar a curtir essa viagem. Senão vai chegar e vai falar, opa, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, onde eu fui me meter? Entendeu? Então, acho que é necessário pelo menos um pouquinho. Hoje em dia a gente tem as facilidades do inglês em todos os lugares, em aplicativos, escolas de inglês, na própria escola, no próprio colégio, a gente aprende a falar o inglês e com esse inglês dá pra gente começar uma viagem bacana. Legal. Na imigração, ela já vai ter que conversar com uma pessoa que vai estar falando em outra língua. Exatamente. Tem uma noção do que ela precisa saber para esse momento ou varia muito, assim? Na verdade ela vai falar, eles vão falar, oi, o que você tá fazendo aqui? Aí me dá teu passaporte, me dá teus documentos. Geralmente, dependendo do destino, tem um visto específico para estudar e por aí vai. Então, já na imigração tem esse primeiro contato com o idioma inglês. Na verdade, acho que já dentro do avião, porque dependendo da companhia aérea que a comissária de bordo já chega perguntando, quer comer tal coisa, quer isso, quer aquilo, e já fala inglês. Então a experiência do intercâmbio, na verdade a experiência do começa intercâmbio bem antes, acho que começa agora. hoje, né? Já tá começando agora. Sim. E o pessoal lá da casa de família, se ela for ficar na casa de família, eles têm uma noção do inglês do hóspede que eles vão de receber? Sim, essas famílias elas são preparadas para receber esse aluno que está chegando. Eu sempre digo assim, para esse aluno chegar, um outro saiu antes. Então essas famílias elas passam por todo um processo seletivo, todo um processo de consulta e conquista da escola para poder receber o aluno. Se o aluno é um aluno bacana, a família é uma família bacana, ou não, isso o aluno vai conhecendo aos poucos. Mas já no primeiro dia, eles fazem como se fosse uma reunião. Uma reunião de bem-vindo, alguma coisa assim. E nessa reunião, ela já começa a explicar como é que é o dia a dia da família, como eles, sei lá, o horário do café da manhã, o horário do jantar, as regras dessa casa da família. Toda casa de família tem uma regra. Que é importante respeitar, né? Exatamente. Mas essas famílias, elas são comerciais, ou seja, elas sabem lidar né? com esse tipo de coisa. Legal. A segunda pergunta que a gente mais recebeu é qual é o primeiro passo para o intercâmbio? Por exemplo, tenho o sonho de fazer intercâmbio. O que eu preciso fazer? A primeira coisa, assim? Eu acho que a primeira coisa é ter a vontade de viajar, ter a vontade de aprender e de conquistar essa coisa diferente, que é esse mundo diferente que vai viver. São milhões de coisas que vão acontecer e essas oportunidades que vão aparecendo. Acho que essa é, sem dúvida, a primeira coisa. Aos poucos, eu acho que ir começando a amadurecer a ideia e começar a planejar. Eu sempre digo também que o destino, eu acho que fala, sei lá, 50%, 60% dentro do intercâmbio. Não adianta de nada, minha amiga foi, sei lá, pra África do Sul, porque o preço lá é bacana, mas você não tem essa pegada de África do Sul.
você é 100% Nova York, entendeu? Então, o destino, ele vai dizer muito lá na frente. Então, acho que tem que começar a amadurecer a ideia, pensar no destino, começar a estudar as possibilidades, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma linha do tempo. Primeiro, estuda esse destino. Procura, né, na internet, Exatamente. sonha. Vai falar com a gente está sempre disponível para poder fazer essa consultoria o tempo inteiro. Em qualquer uma das lojas da CI, a gente tem sempre todos esses destinos muito bem desenhados. Então, a gente consegue fazer isso. E depois é começar a saber a questão de tempo. Por exemplo, eu tenho um mês, ou eu tenho só um mês de férias, eu tenho, sei lá, 6 meses. E qual é o tipo de intercâmbio que dá para fazer? E aí a gente começa a ver se é um intercâmbio team, que é essa primeira experiência, que vai na companhia de um líder, junto de toda a equipe da CI. Depois, ou se vai fazer um high school, que é o ensino médio lá fora, que é super legal. Se tem essa disponibilidade para fazer também. Ou você vai fazer um intercâmbio de férias, você vai fazer um intercâmbio com os pais, que o intercâmbio de família agora está bem alta, bem na moda. É bem interessante. Então, acho que assim, o primeiro passo é ter essa vontade, determinação e correr atrás para a gente começar a elaborar junto essa ideia. Legal. E eu não sei pra você, mas pra mim a parte mais legal da viagem é o antes. É quando eu tô pesquisando os destinos, Não que eu tenho tô sonhando, dúvida. assim, é tão gostoso a expectativa, né? Eu acho que conhecer esse destino antes, ele vai te ajudar muito quando estiver lá. Porque você vai saber que virando em tal lugar, você vai dar de frente com aquele monumento que você já viu no Google milhões de vezes, entendeu? E na pesquisa você também consegue se identificar mais, né? Saber, é isso mesmo que eu quero. Não sei se eu tô gostando muito, né? Com certeza. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Quais tipos de intercâmbio que existem? São muitos, né? Opa, tem muitos, muitos. A gente está falando desde essa primeira experiência que a gente começa a dizer que é o intercâmbio team, onde você viaja na companhia de um líder da CI. Esse líder vai te acompanhar desde a nossa reunião de pré-embarque aqui no Brasil, até passando pelo aeroporto. Do aeroporto a gente coloca todo mundo dentro do avião. No avião a gente já começa a fazer festa, a gente já começa com a nossa viagem e vai passando pela imigração e faz tudo. Então, essa primeira viagem a gente costuma dizer que é o intercâmbio team. Então, depois dessa a gente tem o high school, que é o ensino médio. Aí depois a gente passa por um por um curso de inglês geral, sei lá. Que pode ser de férias. Pode ser no período que quiser e também com a idade um pouco mais avançada, não tem problema de fazer. A gente tem hoje as graduações lá fora, que é super importante. Quem está pensando já na faculdade, na universidade, já é bacana a gente começar a pensar. A gente eu acho que deu um boom no mercado isso, e o intercâmbio lá fora, ele pode começar hoje no intercâmbio team, amanhã no high school, e já emendar com a universidade e fazer toda essa graduação internacional, que é sensacional. Para quem quer fazer esse intercâmbio de graduação, em que época do ensino médio tem que começar a pensar já? Na verdade, eu acredito que a partir do segundo ano do ensino médio já é hora de começar a se movimentar. Porque é ali que a gente vai conseguir garantir um inglês, vamos dizer, avançado para o fluente, para conseguir fazer uma boa graduação lá, uma boa aceitação lá fora. Legal. E eu acho que um dos mais procurados é o high school ainda, não é? Tem toda aquela coisa, estudar, não sei, vai em escola americana, se o sonho é lá para os Estados Unidos. Com certeza. A gente cresceu assistindo filmes, seriados e tudo mais que traz essa coisa do high school. E por que não a gente ter essa experiência? Então a gente, hoje, sem dúvidas, é o programa mais procurado. E tem duas opções de tempo, 6 meses, 1 ano? 6 meses e 1 ano, Tá. com exceção da Inglaterra, que dá pra fazer 3 meses, que é um termo que dá legal. pra fazer. Ó, a gente tem o Matheus Anthony que tá assistindo a gente, ele falou que tem uma dúvida, se pode ficar mais de 1 ano. Gostei do intercâmbio, quero assim ficar aqui mais 1 ano. Pode, não pode, tem um limite? Tem, Matheus. O que é bacana do intercâmbio é que, assim, dependendo do programa que você vai fazer, você consegue ficar 1 ano, mas tem que ter um visto específico para esse 1 ano. Se não for esse visto, depois a gente consegue ir renovando e fazendo alguma outra coisa. Se ele estiver falando agora, viu, Matheus, do high school, geralmente a gente consegue fazer 1 ano, estender mais 1, isso em algumas opções de escolas e de organizações que a gente trabalha lá fora. Se não for as escolas do governo americano, que a gente trabalha com as Publics USA, que a gente chama, essas escolas,
a gente não consegue renovar para mais um ano. Aí a ideia seria o quê? O Matheus vai, estuda um ano numa public, que também é super bacana, que é bem interessante, e depois renova para uma particular, ou para mais 6 meses em alguma outra coisa, ou vai fazer um outro tipo de curso, alguma coisa assim. Então sempre dá para dar uma esticadinha Dá. assim, se rolar, né? A próxima pergunta é: qual é a melhor época para viajar? Tem isso? Porque a gente sempre assim, é ao contrário aqui, né? Quando tá frio aqui, tá calor lá. Tem alguma época assim que é mais indicada? Hoje é um bom dia para viajar. Vamos agora? Nossa, por favor, vamos agora. Eu acho que cancelou essa entrevista. Partiu viagem. Eu acho que assim, todo momento tem um momento legal de viajar. Uma peculiaridade, assim, né? Exatamente, toda hora é hora. O que eu acho interessantíssimo? Se você tá de férias e você tem férias e vai viajar com os amigos, esse é o momento. Se você vai aproveitar as férias dos seus pais, vamos fazer uma viagem em família. Quando a gente fala em questão financeira, a gente tem as altas temporadas de férias e tudo mais. Então aí é um momento da gente sentar junto com o consultor e esse consultor vai desenhar o melhor plano e época de viagem. Se não, a gente tem as baixas temporadas. Quais são as baixas? Porque eu acho que geralmente, elas querem saber. Entendi. Geralmente são os períodos fora das férias. Então as férias de janeiro e de julho, elas são um pouquinho mais altas. Por quê? Tá todo mundo de férias. É aí que a galera tá ganhando dinheiro com viagem, entendeu? A procura também é maior, Exatamente. Então, e tá todo mundo disponível, todo mundo quer viajar nesse momento. Então, quando chega nesse momento, todo mundo acaba viajando, então o preço sobe um pouquinho. Entendi. Porém, as escolas que nós trabalhamos, todas elas têm, como é que eu posso te dizer, valores iguais para o ano inteiro. Então, a tabela de preço ela não sofre alteração. Algumas taxas, elas têm de mudança conforme a temporada. Por exemplo, você vai passar o Natal na casa de uma família. Existe uma parte dessa viagem que chama Christmas Break, que é o break de Natal. A escola para, você continua na família, mas você tem que pagar uma taxa extra por isso. Entendi. É uma época que tá todo mundo de férias, tá todo mundo sem fazer nada, então eles acabam ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Entendi. Tá? Mas eu acho que assim, tudo dá pra gente ir Contornando, trabalhando, né? E eu acho que não existe um período tão alto assim, não. O período para viajar qualquer momento dá pra gente fazer uma super viagem. Legal. Mesmo no frio lá, quando tá muito frio? Olha, você sabe que eu voltei de Nova York agora e fazia tempo que eu não pegava, eu acabei pegando em Nova York -9. E Não tenho nem ideia. Isso Não você não sei. tem ideia. Não tenho ideia mesmo, porque eu viajo bastante por causa do trabalho e tudo mais. Mas na hora que eu cheguei lá e senti esse frio que batia, que vem, ele começa a congelar o rosto, eu acho que eu não sei, é uma coisa que... Na hora que você vê, você fala, meu Deus, minha cara tá toda torta e eu tô congelando. E eu tava, sei lá, tipo, a gente costuma dizer que é roupa cebola, né? Que você coloca e tira. Tirando as camadas, exatamente, vai tirando as camadas. E você tá na rua, tá -9. Você entra numa loja, a loja tá tipo com 22, 26, 25, que é um clima delícia. Sim, é. Exatamente. Então, nessa época é meio complicado. É complicado. Foi bom você tocar nesse assunto e algumas meninas do chat eu acho que vão ter essa dúvida. Por exemplo, como que faz? A gente não tem roupa para um frio tão grande, eu não tenho, pelo menos. Compra lá, leva daqui, compra daqui, já vai totalmente preparada. Aqui existem lojas, isso eu acabei de fazer isso também. Aqui existem lojas de roupa para esportes, de neve e tudo mais. Essas lojas grandes que vendem esses tipos de produtos, você consegue comprar uma roupa térmica. Que é como se... Aqui a gente acaba falando segunda pele, às vezes. Que é aquela bem fininha, mas que esquenta. Ela é tipo uma mantinha por dentro. Sei. Por fora ela tem... Ela é bem assim, parecida com essa que eu tô hoje. Por dentro ela tem tipo uma mantinha e ela mantém a temperatura do teu corpo. Se não for ela... Você vai passar muito frio. Então é bom levar umas duas, né? Pra ir trocando. Exatamente. Independente do frio, tem que trocar. E ela custa super barato. Custa acho que 25, 30 reais. Depois eu posso até dar uma segurada. Dica. Exatamente. Segura. Mas mesmo assim, depois por cima, vem com um moletom, vem com um casacão. A orelha é um lugar que gela demais e gelou a orelha, não dá pra fazer nada. Exatamente. Mão, luva.
esse tipo de coisa. Senão vai ficar toda roxinha. Fica roxa a orelha. E uma coisa importante, protetor solar e labial também no Mesmo frio no insuportável. Porque ele faz toda a diferença. Ele vai hidratando a pele, hidratando os lábios, que os lábios ficam demais. Quem usa lente de contato, por exemplo... Eu estaria ferrada, né? Eu uso também. Quando eu tô viajando, que nem hoje eu tô aqui dentro, tá um dia de chuva e tudo mais, então eu tô de óculos, mas geralmente eu tô de lente de contato. Lá no inverno, a lente parece que tá congelando também, teu olho fica duro também. Colírio toda hora. O tempo inteiro. Ah, meu Deus. Então vamos pra próxima pergunta. Elas querem muito saber qual que é melhor, casa de família ou dormitório estudantil? Em questão de liberdade também, elas gostam muito de saber se... Tá, eu vou dizer, meninas, pra vocês que têm sei lá, de 16 a 18 anos, 16, 15, 16, 17, 18 anos, vai? A única opção para qualquer tipo de intercâmbio, para a grande maioria dos intercâmbios, é a casa de família. Isso assim, para esses intercâmbios mais rápidos, de 4 semanas, por aí, e intercâmbio mais independente. Se for um intercâmbio team, que são esses grupos customizados pela CI, a gente consegue fazer tanto em casa de família como em residência estudantil. Porém, quando é em casa de família ou tanto na residência, nesses grupos nossos do intercâmbio team, automaticamente você, menina, vai cair com uma amiga em um quarto. Essa vivência com uma amiga internacional, alguma coisa assim, a gente consegue fazer também nesse intercâmbio, mas é muito mais fácil de se ver em residência estudantil para maiores de 18 anos. E eu acho que na maioria dos casos é uma galera que tem um inglês já mais pronto, um inglês mais avançado, porque é uma forma mais fácil de se conviver. Sendo que na família, a família é um pouco mais receptiva, então ela vai entender a sua necessidade, e você tá ali mais fechada dentro de uma casa, dentro daquela cultura. Então, eu acredito que seja mais a casa de família mesmo. Uma dúvida que eu tenho muito forte com relação à casa de família é, por exemplo... Cada família tem o seu horário, você, por exemplo, pode sair, voltar a hora que você quiser, isso varia também muito? Tem, Isa. Na verdade, assim, no primeiro dia, quando a gente chega lá, a gente tem uma reunião com essa família, e essa família vai chegar e vai passar todas as regras. Tipo assim, não tá de férias, não. Tá. Não tá numa pousada, num hotel. Tá pensando que aqui é bagunça. Exatamente, não é isso, não é isso. A ideia é... Eu vou te falar minhas regras e você vai respeitá-las. Tá. Então, assim, geralmente, ela fala, nosso café da manhã todo dia é às 7 da manhã. Esteja às 7 da manhã. Senão, não vai comer. Senão não vai comer. Algumas famílias, e a grande maioria, claro, ela deixa meio que pronto tipo, um pão, a Nutella, que é total costume deles, um leite, alguma coisa, caso a menina não tenha acordado cedo, é um dia típico da escola, alguma coisa assim. Eles deixam meio que pronto. Tem algumas mães fofinhas que fazem lanchinho para levar, então dá uma sacolinha com uma maçã, alguma coisa assim. E ela vai oferecendo essas informações. Geralmente, dentro dessas regras da família, ela coloca, por exemplo, as roupas de cama ou as roupas do aluno mesmo, são lavadas todas as quartas-feiras. Se você quiser, a gente pode te ensinar a usar a máquina. Não que a mãe da família vai lavar tudo, não. Então não vai pensando que a mãe da família é sua mãe que limpa o seu Exatamente. quarto. Eu acho que assim, fica tudo de muito bom tom você levantar, arrumar a tua cama. Claro, você tá na casa de uma outra pessoa, Exatamente. né? Você é hóspede. E eu acho que quando isso acontece, você volta diferente pra tua casa. Todo mundo que faz intercâmbio volta mais maduro, volta mais... Todo mundo fala isso. Exatamente, porque, tipo assim, sabe aquela coisa que nem eu só aprendi a arrumar minha cama depois que eu saí da casa da minha mãe. Você tem que se virar. Exatamente. Que é nesse momento. E quando eu volto pra casa da minha mãe, eu vou pra lá e eu deixo tudo arrumadinho, ela fica surpresa. Que ela fala, opa, ele aprendeu, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Isso acontece bastante. Legal. Tá bom? A próxima pergunta é, a partir de quantos anos é possível fazer intercâmbio? Tem uma idade mínima? Hoje a gente tem, inclusive, a nossa Feira Team, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, que vai acontecer no sábado. A partir de 7 anos... De 7 anos já pode? A gente consegue. Às vezes é meio... dá uma peninha. Meu Deus, vem cá. Imagina um menininho de 7 anos com a mochilinha na costa. Parte... E vai pro mundo. Vai, tem gente que vai. Tem mãe que deixa, tem mãe que vai tranquila. A grande maioria nessas idades vão viajar com a família. A gente tem um programa que chama Family Program,
que é exatamente para pai, mãe e filhos viajarem juntos. O teu pai, sei lá, não teve a oportunidade de fazer o intercâmbio lá atrás, quando ele tinha a nossa idade. Então, agora chegou a hora dele fazer. Mas agora também é a hora de você fazer teu intercâmbio. Que legal. Por que não ir a família Junta tudo. inteira? E o pai e a mãe vão estudar inglês, assim? Todo mundo. Ai, que Só legal. que olha que bacana. Os filhos ficam em um campus, os pais ficam em outro. Então, para não ter essa mistura, ter essa curtição, à noite todo mundo se encontra, a gente consegue fazer como se fosse um flat, um apartamento, alguma coisa para a gostoso, família. Vira umas férias com educação, todo mundo junto. É bem bacana. Bem legal. Mas a partir olha. dos 7 anos dá para Dos fazer. 7 já pode. Aham. Olha, eu não sabia disso, não. A próxima pergunta é: qual o intercâmbio mais barato que existe? Porque as meninas ainda são adolescentes, né? Algumas recebem mesadas, outras não recebem, que era o meu caso. Qual que é o mais barato, assim, mais em conta? Olha, hoje a gente tem intercâmbios de 2 semanas, a partir de 2 semanas, por parcelas de R$180. Que parcelas. dá pra ir pagando. Que vai pagando assim, tranquilamente e você não vai deixar de ter essa experiência. Então dá pra gente fazer isso com certeza. Legal. Agora, o que a gente pode falar, que eu acho que é uma coisa bacana, e as meninas já podem começar a se preparar quando tiverem 18 anos, e para as que têm 18 anos que estão vendo a gente agora, é o programa de au pair, que é aquela famosa babá que vai para lá para cuidar das crianças da casa de família. Esse programa é sensacional. A gente está falando hoje de um programa de $500 para os Estados Unidos ou 250 euros, se eu não me engano, para a Europa. É um super em programa conta. e fica um ano. As despesas são todas pagas pela família. A passagem aérea no programa dos Estados Unidos, a família que manda. Tem um treinamento em Nova York quando chega. Tem toda uma coisa que acontece, uma preparação para você chegar nessa família. Porém, é um programa de trabalho e você vai passar por uma entrevista de trabalho como qualquer outra. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar só bastante. para maiores de 18 anos? Sempre. De 18, eu acredito que até 26 anos dá para embarcar. Legal, então. Tá bom? Viu? Dá pra viajar, gente. Dá pra viajar, Nem que dá você pra demore viajar. um pouquinho, mas Eu acho que faz um cofrinho vai intercâmbio. fazendo, Dá pra fazer. sempre pra fazer uma forcinha. A próxima pergunta que a gente recebeu é: como calcular o dinheiro extra? Dá pra ter essa noção ou depende muito do país que você vai? Isa, eu acho que assim, a partir do momento que você começa a fazer esse cofrinho do intercâmbio, você tem que pensar nisso tudo também. Quem vai fazer high school tem uma mesada dos pais. Isso a gente, sei lá, uns $300, 300 a $500 dá tranquilo por mês nessa mesada. Quem vai fazer um intercâmbio teen, que vai ficar só um mês lá, eu acho que esse dá pra dar uma extravasada. Porque você vai acabar fazendo compras, vai acabar curtindo um pouco Queria mais. aproveitar tudo nesse um mês, né? Exatamente. Então dá pra fazer isso também. O que eu costumo dizer, e eu acho que todos nós, dentro de todas as lojas da CI, a gente fala, você não vai viajar de férias, você não vai curtir. Você está indo para fazer um investimento cultural, está indo para aprender, educação. Então, toma cuidado em tudo que você vai fazer no seu orçamento. Aquele picolé pode virar uma outra coisa, Sim, entendeu? tem que ter sempre um caderninho anotando, né? Exatamente. E o que é bacana de gastos extras para você cada vez mais fortalecer seu inglês? Aproveitar e fazer também ir para um cinema. Fazer entendeu? passeios, né? Não só material, mas Exatamente. experiência. Mas, por exemplo, o cinema é uma dica que eu sempre dou, porque o cinema lá fora não é legendado, não é dublado, não tem nada. Isso é muito legal, nunca parei pra pensar nisso. É verdade, é o único momento que você consegue realmente ouvir e falar, pô, eu tô entendendo o que eles estão falando. É muito legal É mesmo. praticando. Teatro entendeu? também deve ser uma experiência incrível. Às vezes, quando eu vou pra fora, eu gosto sempre de gastar o meu inglês. Às vezes eu vou numa lanchonete, tipo nessas da vida, famosérrimas, que todo mundo vai. Eu chego lá e começo a conversar com a menina. Falo, nossa, tá bonito aqui hoje, hein? É igual em todo lugar do mundo. Pra você também perder o medo, né? Porque a gente tem essa insegurança inicial. Porque quando a gente chega lá e quando a gente não fala nada, a gente aponta, né? Desvoando. E não é isso. O inglês vai muito mais além disso, entendeu? Na hora que você começa a conversar e falar... Deve ser uma e curtir, delícia também, pô, né? aí você fica louco. E é legal também que você tem que prestar atenção na moeda do país que você vai, né? Se é Libra, você tem que fazer a conta em Libra, em dólar, euro, enfim. Tem aquela Só pra história ter essa de dica. quem converte não se diverte. A gente está vivendo um momento de crise e um momento de alta de moeda, mas ainda dá tempo da Se gente planejar conseguir. direitinho que dá pra ir, né? Com certeza. Então vamos para a próxima pergunta. Deu ruim na viagem, não sei, não gostei da casa de família, fiquei doente, preciso ir pro médico. Tem alguém
da CI, por exemplo, que pode me ajudar lá? Eu tenho que me virar por conta própria? Posso trocar de casa de família? Muito legal essa pergunta. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, sempre uma pergunta de mãe. É pergunta que mãe fica preocupada e fala, e eu acho que isso é bacana. A CI, hoje, a gente tem uma preocupação gigantesca com o nosso cliente, é aquilo que eu disse lá no começo, a viagem começa agora e a gente só termina essa viagem quando desembarcar e com certeza a gente vai fazendo outras viagens com esse nosso cliente. Então, pensando em todo esse bem-estar, a gente tem uma série de produtos que a gente coloca na viagem do cliente, começando pelo nosso saque, que ele é de segunda a domingo, todos os dias da semana, a gente tem um atendimento. Então, por exemplo, nós temos as nossas lojas da CI, que elas não abrem aos domingos. Porém, a gente tem o nosso saque. Então, deu ruim na viagem, só ligar. Liga pro saque. Nosso saque alguém tem WhatsApp. Que tá falando sua língua vai te atender, seu idioma, né? Então a galera que já facilita. a galera da CI. Tem sempre alguém lá para ouvir, para saber tudo o que está acontecendo. Além disso, ficou doente, deu uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga. Tem muita gente que fala assim, eu não vou fazer seguro viagem, assistência médica internacional, não vou fazer nada disso. Fazer, cara, né? É não fazer para acontecer alguma coisa. É verdade. Entendeu? Então, assim, coloca. Isso é uma bobeirinha de preço que vai embutir no seu curso, que você vai viaja tranquila, né? Tranquila. Só e se passar mal, por exemplo, na casa de família, pode incomodar os pais, né? Mesmo que for no meio da noite, pode falar que tô passando mal, eles né? estão lá, é aquilo que eu falei, eles são comerciais, eles sabem o que está acontecendo, eles estão prontos para receber essa família, entendeu? Essa família, esse aluno. Então, essa família, ela tem detalhes que ela aprende no dia a dia para poder fazer isso. Então, dá para fazer. Eu já tive vários casos de alunos nossos que precisaram uma dor de barriga, dor de cabeça, dor de qualquer coisa, e falam com os pais. Geralmente, esses pais da família acabam levando, ou se está numa residência estudantil, um amigo vai acompanhando, ou quando é grupo team, por exemplo, eu que já fui líder algumas vezes, eu consigo, por exemplo, eu costumo dizer que assim, eu me divirto com eles durante o dia e à noite a gente vai para o hospital. Porque tem muitos que acabam não falam durante o dia que está com uma dor de cabeça, que não tá para aproveitar. E à noite a gente acaba indo para o hospital para ver o que está acontecendo. Mas geralmente é tudo uma bobeirinha de ansiedade. E se precisar trocar, eu acho que é muito difícil querer trocar de família, mas se precisar dar, é mais complicado. Dá, desde que seja um motivo que realmente a escola entenda. Sim. Toda escola tem como é que eu posso dizer? Um departamento que só cuida de acomodação. Esse departamento, ele vai ouvir o nosso aluno, ele vai entender o que realmente está acontecendo e se realmente tiver um motivo que seja forte para troca, pertinente, é essa palavra. Não pode ser, não gostei, tem que ter uma justificativa. Tem muito disso. Isso não dá para acontecer. Porque não gostar, a gente só gosta da casa da gente. Quando a gente chegar lá, ainda mais os costumes deles lá fora são totalmente diferentes. Voltando ao assunto do frio, por exemplo, no frio eles não tomam banho todo dia. Já nós brasileiros, a gente toma banho na hora que a gente acorda, na hora que a gente chega do colégio, na hora que a gente faz isso, a gente toma banho o tempo inteiro. Seja calor ou frio. Tem que se adaptar um pouquinho, fazer uma forcinha, né? Exatamente. Para a próxima pergunta, penúltima. Tem alguma opção para quem tem pouco dinheiro? Qual que é eu vi algumas meninas aqui no chat comentando isso. Tem algum país que é mais em conta? Algum destino, assim, que atualmente está mais em conta para ir? Vale investir? Levando em consideração essa alta do dólar e a crise e tudo mais, a gente tem países que têm um custo-benefício mais atrativo com a moeda mais baixa. Hoje a gente está falando de Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. A gente tem alguns destinos assim. Esses 3 destinos já são mais em conta. Sem contar o Canadá. O Canadá eu acho que é meio que o queridinho do momento, e tem sido por algum tempo, mas agora ele é o queridinho. Ele tem o custo-benefício, é um país de extrema segurança, é um país extremamente receptivo, que tem um visto interessante pra gente fazer, que são inúmeras coisas que a gente consegue falar aqui. Mas eu acho que também tem a questão do custo de vida, que é super atrativo e vale a pena investir no Canadá. Qual que é o destino mais caro? Eu sempre ouço falar que é a Inglaterra. É verdade isso? A gente tem, acho que hoje, tanto na Inglaterra como na Suíça, são 2 destinos bem caros. A gente costuma brincar nos bastidores do intercâmbio, falando assim, opa, hoje tem um High School Suíça. High School Suíça a gente está falando aí de uns 300 mil reais, 400 mil reais. Isso um super high school. Caraca.
uma super escola, nessas escolas, sabe aquelas escolas que a gente vê em filme, com aquelas meninas todas de uniforme, Sim. aqueles meninos todos, aquelas escolas Então maravilhosas. tem os extremos sempre, né? A gente tem para todos os Tem pra públicos, todos os dá pra gente trabalhar com tudo que E uma quiser. dúvida, menina não já sabe inglês, quer aprender, não sei, alemão, espanhol, tem essas opções também para outros destinos? Tem. Ou foco? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. A gente tem cursos de idioma em vários destinos. A gente tem na França, a gente tem na Alemanha, a gente tem na Espanha e por aí vai. Ai, A gente legal. tá chegando na Ásia agora também. Que legal. Então a gente tem algumas coisas lá também que é bem Tem interessante. para todos os gostos, Tem bolsos. tudo. A gente tem cursos, por exemplo, também profissionalizantes, alguns tipos de curso de moda, alguns que legal. tipos de cursos diferenciados de maquiagem, ou, sei lá, de área de tecnologia. Que legal. Esse tipo de coisa que dá pra fazer. Legal. Que é bem bacana. Acho que caiu meu microfone. Ai, não tem problema. Vamos para a última pergunta que a gente recebeu, então. Qual é a melhor maneira de negociar com os pais? Aquela velha dúvida, né? Como vou convencer meus pais, meu Deus? Eu acho que seus pais têm que começar assim, tipo, bem devagarzinho. Pai, surgiu uma ideia, a minha amiga X está indo viajar, quero fazer isso também. Mas o que eu costumo dizer, traz os seus pais pra gente. Leva em algum lugar. Eu acho que você tomar a iniciativa de, por exemplo, achei a agência, já liguei pra lá, marquei um horário, Pode já ser, é uma coisa, pode né? ser. Já demonstra que você tá afim. Pode ser. A gente sempre marca reuniões com os pais nos finais de semana, nos sábados, que é quando os pais podem fazer tudo. Mas levem eles para as lojas da CI, que a gente senta, a gente conversa e a gente vai conseguir mostrar acredito que com mais maturidade, explicando para eles como é o dia a dia e desenhar exatamente esse intercâmbio. Sim. Isso vai fazer toda a diferença. Mas essa parte de convencer pai não é tão difícil. Na hora que a gente for mostrar a conta, daí fica um pouco mais complicado. difícil. Mas a gente consegue mostrar para ele que dá para fazer. E dá também pra ir conversando aos pouquinhos, né? Dá pra conversar depois que for na agência também. A gente não precisa fazer, eu costumo dizer também que intercâmbio não é uma camiseta que você vai na loja, Já experimenta compra, e fala, tá lindo, vou levar. Porque depois para trocar vai te dar um trabalhão, entendeu? Eu acho que é uma coisa que a gente vai amadurecendo. Então a gente faz um primeiro contato explicando detalhes, um segundo contato com todos os pais envolvidos nessa parte, um terceiro contato já pra gente entrar com a parte de documentação e a gente já entra com pagamento e tudo mais. Então, o tempo aí, sei lá, se começar hoje essa negociação, até o final desse mês de março, é um exemplo, a gente Já dá pra consegue fechar tudo pra gente amadurecer nesse Legal. meio de tempo. E documentação também, eu acho que é uma coisa muito relativa, né? Estados Unidos precisa passaporte e visto, Europa só passaporte, né? Mas acho que isso é uma coisa que também depende, né? Dependendo do time também. Na Europa precisa, assim, de algum visto. Precisa de algum visto? Por exemplo, Espanha, a partir de 6 meses se tira o visto. Já precisa A Inglaterra visto. também, a partir de 6 meses. Então, algumas coisas Mas que tem também a agência pode te ajudar, né? Na Vai verdade, tirar todos a os CI, a detalhes. gente hoje a gente cuida de toda a viagem. A partir do momento que o nosso cliente pisa numa loja CI, a gente tem tudo para a viagem dele, passando pelo atendimento e finalizando até com uma empresa de vistos dentro da nossa empresa, cuidando exatamente disso. Legal. E vale lembrar que a Capricho tem um intercâmbio especial, Tem, né? a Aê, gente pra você que criou. está aqui assistindo a gente. A gente criou esse intercâmbio que foi totalmente customizado para as meninas. Tá maravilhoso, gente. É sensacional. São 3 semanas em Nova York, com aulas de inglês no período da manhã, aulas de moda no período da tarde, para aprender a se vestir, para aprender ficar igual uma blogueira de verdade, dando dicas e aprendendo essas dicas no melhor destino do mundo quando se fala em moda, e com passeios, visitas a museus, aos parques, fazendo compras nas principais lojas, subindo e descendo aquela Quinta Avenida loucamente, com Times toda a Square. Times Square, os teatros da Broadway e por aí vai. É sensacional esse grupo, ele vai acontecer em julho e eu acho que é bacana todas as meninas que estiverem afim, quiserem saber um pouquinho mais, procurar a partir de agora uma loja CI, que todas estão esperando vocês pra gente começar a fazer essa viagem. E se der certo este ano, tem o ano que vem? Acho que sim. Porque vamos daí fazer? eu já quero me candidatar. Então vamos fazer. Já quero ir nesse intercâmbio, Com gente. certeza. Vamos fazer, tá combinado. E também tem a feira CI, né? Sim, neste final de semana que
Vamos dar por datas, né? Porque no YouTube tudo fica velho uma hora. É Então, verdade, é verdade. dia 5 de março, Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. No hotel, desculpa, Intercontinental, na Alameda Santos. Pertinho do metrô. Pertinho do metrô, pertinho da Paulista, tá de super fácil acesso, essa é a ideia da CI. Depois a gente tem no dia 8 de março no interior, em Sorocaba. Então, meninas do interior que estiver na região de Sorocaba, no dia 8 de março também. Dia 10 de março a gente tem no Rio de Janeiro, em Ipanema. Em uma das ruas mais tradicionais de Ipanema, que é dentro do Hotel Everest, na rua Prudente de Moraes, que é lá em Ipanema. A gente tem esses três lugares de feira que a gente sempre pensa para atender essas regiões todas. Então, a gente trabalha com essas ideias. Na feira nossa de sábado, aqui em São Paulo, tem uma novidade. Não sei se eu podia contar, mas eu acho que eu vou contar. Eu tô vendo a CI Intercâmbio aqui nos comentários, então não sei. A gente vai ter uma aula de degustação do intercâmbio lá. Então, tipo assim... que legal! Eu tô contando, não sabia se eu podia. Meu Deus. Depois acho que o pessoal do Gente, marketing tá tudo bem, não demitam ele. Não, por favor, por favor. Mas de verdade, a gente tá trazendo um pessoal lá de fora para fazer uma degustação de aula. Então, você pode sentir como que é o intercâmbio, Que bacana. porém nesse hotel aqui no Brasil no sábado com a gente. Então, tá imperdível a feira. Acho que todo mundo tem que ir para lá mesmo. Vai acontecer no sábado, dia 5, no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos, das 10 às 19. Legal. Se você quiser mais informações, entre no site da CI, né? As informações também estão aqui embaixo, do site direto da feira, que você já pode confirmar sua participação, não é isso? Pode. É feira.ci.com.br. Você consegue se cadastrar ali. Legal. E é uma boa chance, né, pra você levar o pai e a mãe, pra já dar aquela convencida. Tem palestras. Eu vi que aqui em São Paulo tem PC Siqueira. Tem PC Siqueira, tem o Cid. do Não Salvo. Tem a gente. Tem a gente de novo, que vai ser mais legal ainda. Vai. Tô falante, né? Não, mas você pode falar, Tá não tem bom. problema. E no Rio também acho que a Bruna Vieira vai estar lá, né, pro pessoal do Não Rio. sei Não ainda sei. como é que tá Eu dei isso. uma olhada no site, eu acho que é isso, se eu não estiver errada. Tá. Mas enfim, entra lá. Bom, eu vou estar no lá site, também, você vai tá também, lá. venham. Pra gente tirar as dúvidas sobre intercâmbio. Tá certo. Pessoal, muito obrigada. Eu que Eu acho que a gente tirou as agradeço. principais dúvidas aqui, as meninas estavam Se alguém muito. precisar de mais alguma informação, acho que eles deixaram o meu contato, Sim. tá aqui meu contato, pode me chamar, pode me entrar em contato, vai ser um prazer falar com vocês e cuidar da viagem de vocês. Isso. Obrigado. Boa sorte, vai dar tudo certo aí na sua vamos viagem. viajar. Vamos viajar, gente. Me chama que eu vou. Eu também. Muito obrigada, Obrigado, viu? Isa. Tchau, tchau. Tchau.